Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Vozes do Cooperativismo, seu programa que debate esse modelo de negócios que transforma vidas e também a economia, não só do Ceará, do Brasil, como também do mundo. Eu sou Rafael Mesquita, fico com vocês a partir de agora, nesse programa todo especial, gravado aqui diretamente da feira PEC Brasil 2026, quando a feira recebeu também o cooperativismo como um dos principais instrumentos de organização de produtores rurais, o cooperativismo agropecuário com o Espaço Somos Coop, mais de 45 cooperativas agropecuárias reunidas aqui pela chancela da OCB Ceará e OCB Nacional. Um dos convidados mais importantes dessa feira, um dos convidados mais expressivos do cooperativismo, está aqui comigo para falar dessa experiência, mas também de toda a sua história de vida dedicada ao cooperativismo, dedicada à agricultura, à pecuária, ao desenvolvimento agropecuário brasileiro. Com muita honra, mas muita honra mesmo, eu recebo aqui o Roberto Rodrigues, que é uma das principais referências do cooperativismo mundial, engenheiro agrônomo, produtor rural, foi presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB Nacional, e também foi presidente da Aliança Cooperativa Internacional, tornando-se o primeiro não europeu a comandar a entidade. Também foi ministro da Agricultura e recebeu da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, o título de embaixador do cooperativismo. E o cooperativismo, por duas vezes, né, foi reconhecido aí pela ONU em anos internacionais. A primeira vez em 2012 e depois agora em 2025. E estava aqui o Roberto Rodrigues como uma das pessoas que levou a mensagem do cooperativismo. Também tem atuação na defesa do cooperativismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social, vamos falar sobre isso também. E hoje o Roberto Rodrigues, meu convidado, é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Primeiramente, Roberto Rodrigues, um prazer lhe receber, seja bem-vindo ao Voz do Cooperativismo. Rafael, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você, com o seu pessoal e de participar de uma feira tão maravilhosa como a PEC Brasil. Verdade, PEC Brasil que, né, pelo terceiro ano consecutivo, organiza também um setor exclusivo, é um único setor exclusivo para um modelo de negócio cooperativista. Mas queria começar um pouquinho falando sobre a sua trajetória, doutor Roberto. O senhor costuma dizer que o cooperativismo mudou a sua vida e veio falar aqui, inclusive, para 700 jovens cooperativistas, como o cooperativismo pode transformar também a vida deles. Em que momento o senhor percebeu que esse modelo iria muito além de uma atividade econômica e se tornaria a sua missão? Bom, vamos lá, Rafael. Eu me formei em agronomia em Piracicaba, pela USP, em 1965. Fui trabalhar na roça. Sim. Na fazenda da família, que era produtora de cana-de-açúcar, num período de grande complicação desse segmento agropecuário brasileiro, que é o canavieiro. Era muito difícil, anos 66, 67, 68, dificuldade. E havia, na minha cidade, Guariba, uma pequena cooperativa que não tinha praticamente nenhuma atividade. Só existia, mas estava hibernando. Aí eu acabei assumindo a presidência dessa cooperativa e usei o cooperativismo como uma plataforma tecnológica para mudar o mecanismo de trabalho dos produtores daquela região. Mudamos as variedades de cana que era cultivada na época, mudamos as formas de adubação, mudamos todo o pacote tecnológico. E logo em seguida veio o Proálcool em 75, foi uma outra mudança muito radical da forma de trabalho, época de plantio, de colheita, isso tudo mudou muito profundamente e o cooperativismo foi um instrumento para que essa mudança alcançasse todas as pessoas daquela cooperativa. E isso chamou atenção para outras instituições, que eu criei uma cooperativa de crédito rural em 1973, lá na minha cidade, em Guariba, que era uma coisa bem excepcional, para exatamente criar uma alternativa de financiamento para o produtor rural cooperado. Isso deu tão certo que chamou a atenção do presidente da UCESP, um diretor de Cotia, Américo Tume, foi lá, viu aquele trabalho e pediu para eu criar a cooperativa de crédito rural no estado de São Paulo inteirinho. 3 anos que eu criei um grupo de trabalho e saímos pelo estado e criamos mais 13 cooperativas de crédito rural e uma central no estado. Chamou a atenção da OCB, que foi lá e pediu para criar um grupo de trabalho para criar de crédito no Brasil. E saiu pelo Brasil inteirinho e criamos mais de 70 de crédito em todos os estados do país. E chamou a atenção do país e eu acabei virando presidente da OCB,
1985 por essa razão. E foi uma coisa muito interessante, porque foi o período em que o presidente Sarney assumiu com a morte da Tancredo Neves e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Sim. E eu coordenei um grande trabalho para inserir na Constituição, que foi finalizada em 88, os pontos de interesse do cooperativismo brasileiro. Esses pontos, 3 deles chamam a atenção, que são, primeiro, criou-se a autogestão das cooperativas. Até então, para fundar uma cooperativa, precisava ter uma autorização do governo, chamada AF, Autorização de Funcionamento. Na Constituição Brasileira de 88, nós criamos uma regra que proibia o Estado de interferir em cooperativa, então deu a autogestão e a liberdade da cooperativa. Deu autonomia, né, para as cooperativas. Autonomia, autogestão. O segundo ponto é que as cooperativas de crédito, até esse período, eram totalmente controladas pelo Banco Central e tinham muito pouca ação concreta. Colocamos na Constituição artigos dizendo que as cooperativas de crédito têm os mesmos direitos e deveres dos bancos. Isso deu isonomia ao sistema cooperativista. Criamos os bancos cooperativos que hoje são responsáveis por 20% do crédito rural do Brasil, uma coisa revolucionária. E o terceiro ponto é que pedíamos na Constituição que o ato cooperativo tivesse tratamento tributário adequado. O ato cooperativo todo mundo sabe que é a relação de cooperar e sou cooperativa. Então, eu sou cooperador de uma cooperativa, produzo soja, vendo a minha soja para a cooperativa e ela vende para o mercado. Estou vendendo para mim mesmo, se eu sou dono cooperativa, então não pode tributar essa relação comercial. Finalmente, depois de mais de 30 anos, agora na reforma tributária esse assunto também prevaleceu. Então, com isso, houve uma grande mudança no cooperativismo brasileiro. Você pode dizer que foi uma antes da Constituição, depois da Constituição, uma nova realidade. E chamou a atenção para os países, sobretudo na América Latina, depois no mundo inteiro, e o que acabou me conduzindo a ser presidente da Aliança Mundial de Cooperativas para o continente americano. E, simultaneamente, presidente da Aliança Mundial de Cooperativas Agrícolas, em todo o planeta. Sim. Deu certo e acabei sendo eleito em 1997, presidente da Aliança Cooperativa Internacional, e fui andar pelo mundo desenvolvendo o cooperativismo. Então, essa é a história da minha participação como cooperativista. Depois eu voltei, terminou o mandato em 2001, e aí eu acabei virando ministro da Agricultura por circunstâncias. Mas assim, só esses esses 3 grandes feitos relacionados aos direitos conquistados para o cooperativismo, para as cooperativas, no momento de discussão da Constituição de 88, já lhe credenciava até ser presidente da Aliança Intergaláctica do Cooperativismo, porque de fato mudou o cooperativismo brasileiro. O teu comentário é interessante, porque para esse sucesso, eu, como presidente, criei a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Então foi uma grande inovação, né? Sim. Fizemos um trabalho prévio à eleição, de tal forma que fiz uma carta para todos os presidentes cooperativos do Brasil inteirinho, dizendo o que você quer que coloque na Constituição Brasileira a favor de cooperativas. Recebi mais de 300 propostas. Aí eu criei um grupo de trabalho com 5 juristas, um por cada região do país, coordenado pelo nosso consultor jurídico da OCB, que era o doutor José de Campos Melo. Assim nós fizemos 5 artigos. Esses 5 artigos mandei para todos os CEs do Brasil inteirinho, que fizeram assembleia em cada estado, aprovando aquela proposta. Aí mandei para todos os partidos políticos uma carta em cada estado dizendo, olha, o candidato que assinar um compromisso para defender esses temas aqui e que tiver uma vida anterior ligada à forma de associativismo, serão apoiados pelas cooperativas. E nós elegemos 41 deputados federais constituintes, previamente assinados. Isso é que deu origem à Frente Parlamentar do Cooperativismo. Um movimento muito organizado, democrático, dentro dos princípios do cooperativismo, de escutar realmente cada pessoa e efetivamente também um trabalho apurado, técnico e organizado politicamente. Dentro dessa realidade construída, a gente pode dizer que o cooperativismo brasileiro tem 2 vidas, a anterior à Constituição de 88 e a posterior à Constituição de 88, com esses direitos garantidos? Eu acho que 2 vidas é um pouco de exagero, mas 2 formas de comportamento, né? Antes de 88, o cooperativo de crédito era uma abstração, não tinha nenhuma razão de existir. Passada a Constituição, isso deu origem aos bancos cooperativos, que são hoje aí uma grande conquista cooperativa. Entre as 15 maiores instituições financeiras. Exatamente, e depois a autogestão. A autogestão foi um sucesso, porque antes você dependia do Estado para fazer uma cooperativa, um absurdo, né? Hoje, esses fantasmas estão eliminados.
Muito bem. Muito boa conversa com Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, liderança nacional e internacional do cooperativismo. Mas vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouquinho com o nosso programa, o Voz do Cooperativismo. Não sai daí. Estamos de volta com Voz do Cooperativismo, nesse programa, mais um programa especial aqui diretamente do PEC Brasil, que a gente aproveitou para conversar com várias lideranças do cooperativismo brasileiro e mundial. E hoje eu tenho a alegria de receber o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, foi presidente da UCB, presidente também da Aliança Internacional do Cooperativismo. E hoje é professor emérito da FGF, veio ao Ceará conversar sobretudo com a juventude cooperativista, falar sobre toda a sua história junto ao cooperativismo, inspirar gerações. E pelo que eu vi dos aplausos lá no encontro da juventude cooperativista, a fala foi de fato bastante inspiradora. Doutor Roberto, vamos continuar aqui no nosso bate-papo, né? Trazendo um pouco mais sobre esse bom combo, essa junção, essa boa collab, para utilizar uma expressão contemporânea, que é o cooperativismo brasileiro, mundial, e tentando colocar aqui o Brasil nesse cenário. Hoje o Brasil pode ser, da sua experiência, creditado como uma referência mundial do cooperativismo? Rafael, eu acho que a referência mundial talvez seja um pouco de exagero, porque o cooperativismo transcende o agrícola, né? Tem os segmentos, crédito, transporte, urbano, por exemplo, na área de educação, na área de serviços, trabalho. Então, eu diria para você que na área de cooperativismo agropecuário, sem dúvida, o Brasil já é uma referência que, aliás, foi alcançada com a participação da OCB na Aliança Cooperativa Internacional. Demos um espaço para o cooperativismo brasileiro. Nos demais setores, ainda não somos uma expressão internacional vigorosa. O cooperativismo de crédito tem crescido muito no Brasil. Muito rápido também. Rapidamente e com muita consistência, porque com a mudança determinada pela Constituição de 88, o Banco Central, que até então era contra as cooperativas, foi obrigado a criar um mecanismo de estímulo e de controle das cooperativas de crédito. Isso foi muito importante porque deu um dimensionamento técnico e de gestão muito rigoroso para o cooperativismo de crédito, que cresceu bastante sob a luz da legalidade, das questões legítimas institucionais. Então, o cooperativismo de crédito tem crescido bastante, já tem inclusive o Sicredi, já tem um parceiro que é o Rabobank, um banco de crédito cooperativo holandês, e isso tem aumentado bastante. Mas eu diria que hoje o cooperativismo agropecuário brasileiro é reconhecido no mundo inteirinho e admirado, respeitado, e o de crédito está ganhando essa dimensão. Os demais setores ainda precisam crescer um pouco mais, mas já é um movimento, inclusive a própria OCB, hoje, ela tem o presidente da OCB hoje é membro do conselho da ACI, dele que foi presidente da ACI, portanto já tem mais de 20 anos, 30 anos, que a OCB participa do Conselho Mundial da ACI, o que mostra respeito pelo nosso movimento cooperativista. A OCB brasileira, né? Participando com assento nas discussões do cooperativismo mundial. O presidente Márcio também, né, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, citou bastante a importância de manter esse canal, essa articulação com o cooperativismo mundial. Falando ainda de mundo, falando sobretudo para a conjuntura atual, uma temática inclusive que o senhor falou aqui nesse encontro da PEC Brasil várias vezes. Todo mundo está acompanhando aí a crise, né? As mudanças geopolíticas que vêm acontecendo, aliada a questões como insegurança alimentar,
transição energética, eventos climáticos extremos. O senhor tem afirmado que o cooperativismo é uma das respostas para esses desafios. Por quê? Bom, sabe, Rafael, a pandemia em primeiro lugar, depois a guerra da Ucrânia e agora recentemente a guerra no Oriente Médio, esses três fenômenos mostraram ao mundo que esse tema que você citou, segurança alimentar, transição energética, mudança climática e mais a desigualdade social, que é outro fenômeno trágico para a humanidade, ficaram descontrolados, porque as grandes organizações multilaterais perderam protagonismo no mundo contemporâneo. Ninguém sabe mais o que a ONU faz, ninguém sabe o que a OMC faz, o que a FAO faz. Então há uma certa desordem internacional. Há até mesmo quem diga que nós vivemos uma nova ordem econômica, vivemos uma nova desordem econômica em nível planetário. Seja como for, essa desordem mostrou, particularmente a última questão, que é a guerra no Oriente Médio, afetando o Estreito de Hormuz, mostrou claramente que é preciso buscar uma alternativa energética para o petróleo, seus derivados. E ficou evidente para o mundo inteirinho que o Brasil já tem essa alternativa energética. Com o Proálcool. O Proálcool tem 52 anos, já foi criado em 75. E o biodiesel, que eu criei com o Ministério da Agricultura há 22 anos atrás. Então o mundo olhou para o Brasil pela primeira vez, considerando que os biocombustíveis ou a agroenergia são uma alternativa efetiva para os derivados de petróleo. Por outro lado, a falta de fertilizantes e de biodiesel e de diesel para que as safras andem adequadamente estão afetando a produção agrícola alimentar. Então também está ficando evidente para o mundo inteirinho que o Brasil é uma alternativa confiável para a produção sustentável de alimentos com a sua agricultura tropical desenvolvida aqui no Brasil. Então isso mostrou para o mundo que somos uma alternativa muito boa, tanto para a questão alimentar quanto para a questão energética. E outra, desenvolver uma tecnologia tropical muito rigorosa que permite conviver com a mudança climática de maneira positiva, enfrentando e mitigando a mudança climática. E tudo isso é um modelo que pode ser replicado, Rafael, no mundo tropical, América Latina, África, subsaariana e parte da Ásia também, porque a plataforma nossa é tecnologia, é ciência e é replicável no mundo tropical. Então o Brasil surge hoje não só como um agente fundamental para alimentar o mundo, para criar energia renovável para o mundo, para gerar emprego e riqueza nos países pobres e acabando com a desigualdade social e cuidando do clima, como surge também um elemento orientador para o mundo tropical de um novo trabalho tecnologicamente sustentável. Então tudo isso oferece ao Brasil uma oportunidade que nunca tivemos antes, uma oportunidade através da qual as commodities agrícolas, alimento, energia e fibras, que eram até recentemente consideradas uma coisa meio de segunda classe para o mundo econômico, ganhassem uma dimensão de primeiro grau no mundo hoje. O mundo hoje olha para as commodities agrícolas, isso aqui é fundamental para a vida, para a paz universal. E isso tudo se soma a uma outra novidade, que é a questão das terras raras, em que o Brasil já é hoje o segundo maior produtor mundial, apenas da China. Então, tudo isso em conjunto orienta o Brasil na direção de ser um grande ator planetário para a solução das commodities agrícolas que até hoje eram desprezadas. Isso exige que tenhamos uma atuação mais rigorosa com políticas públicas e um cenário privado mais organizado, o que gera para as cooperativas um papel absolutamente central. O senhor tem falado, pegando esse gancho exato de sua fala, que traz aqui a produção agropecuária brasileira no centro dessa nova interlocução com o mundo, no centro dessa estratégia do Brasil para com o mundo, dando oportunidade de fato para os nossos produtores locais, inclusive os produtores que estão no movimento cooperativista. Mas o senhor fala que o produtor rural, de uma forma geral, tem enfrentado muitos desafios na atual conjuntura brasileira. Eu queria que o senhor elencasse aqui para o nosso público também compreender melhor. Você tem toda a razão. Nós vivemos uma crise terrível
para a economia rural brasileira. Uma crise que dessa vez é maior do que outras crises. Eu, como agricultor, já vivi várias crises ao longo da minha vida profissional. Todas eram muito complexas, difíceis, mas essa agrega às questões internas. Juro caro, preço baixo, problema de custo de produção, agrega o tema da guerra, que eleva um pouco mais os preços dos insumos agrícolas, inclusive criando a expectativa de não ter adubo para todo mundo no Brasil esse ano. Então, essa crise realmente é muito grande, mas vai passar também, como todas passam. Então, como sobreviver a essa crise, considerando que o futuro é tão brilhante? O futuro com as commodities agrícolas para o Brasil é muito brilhante. E não tem receita milagrosa. A receita é uma só: fazer mais com menos, que é um padrão tecnológico reduzido, com menos demanda por insumos agrícolas, considerando as qualidades e características de cada tipo de cultura e de cada solo brasileiro. Então, hoje, o horizonte é ficar vivo, porque o futuro é maravilhoso, mas não interessa aos mortos. É estar vivo no futuro, fazendo como? Fazer mais com menos e, portanto, economizar o máximo possível nesse cenário difícil que temos hoje em dia. É, de muito desafio pela frente, mas a gente vai continuar esse debate. Quero voltar nesse tema num outro pedacinho dessa história, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo do nosso programa do Vozes do Cooperativismo. Você que está me acompanhando, está acompanhando o Roberto Rodrigues, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo em mais um programa especial aqui diretamente do PEC Brasil 2026, quando temos a oportunidade de receber importantes líderes do cooperativismo brasileiro e mundial. Eu estou aqui com Roberto Rodrigues, figura importantíssima para a história do desenvolvimento do cooperativismo no Brasil, ex-presidente da OCB Nacional, também passou pela representação internacional do cooperativismo em várias instâncias, foi até inclusive embaixador da ONU para o cooperativismo aqui no nosso país. E a nossa história sobre o cooperativismo aqui também tem se falado sobre os desafios que esse movimento, que esse modelo de negócio se enfrenta no mundo. O Roberto queria continuar nesse tema dos desafios, falando um pouco também sobre as políticas públicas que ainda são fundamentais para fortalecer as cooperativas agropecuárias. A gente teve vários ciclos no Brasil, particularmente no Nordeste. A gente teve o ciclo da monocultura, por exemplo, do cooperativismo agropecuário lá atrás. Hoje em dia a gente está no reflorescimento, se eu tenho acompanhado nas visitas a Fortaleza, conversado com os produtores, no reflorescimento do cooperativismo agropecuário, com novas cooperativas, muito jovens, sendo capacitadas inclusive pela OCB e tendo crescido muito rapidamente, e outras cooperativas mais perenes, que são ali da década de 70, 80, que estão renovando as suas diretorias, incluindo a juventude, também renovando o seu modelo de gestão para enfrentar esse mundo mais tecnológico, né? Esse mundo comercialmente também mais difícil, mas que também tem muitas oportunidades. Queria falar um pouco sobre, tanto do ponto de vista municipal, passando sobretudo pelo campo estadual, o setor estadual, mas também federal, políticas públicas que poderiam, na sua avaliação, inclusive como gestor desta área, né, muito recentemente no Brasil, que poderiam ser implementadas para a gente fortalecer esse segmento, né, do empresariado, do agro, que é o que está organizado no empreendimento coletivo, que é a cooperativa. Rafael, a tua preocupação, a tua pergunta
tem uma importância gigantesca. No mundo inteiro, sobretudo no mundo desenvolvido, a agricultura é protegida, com subsídios, com forma de subvenção, com juros mais baratos, com apoio à exportação, com apoio ao mercado interno. O mundo desenvolvido, a Europa particularmente, Estados Unidos, Canadá, países ricos da Ásia, subvencionam a agricultura. No Brasil, que é um país pobre, isso não acontece. Então, a agricultura tem uma característica diferente no mundo contemporâneo, determinada pela própria globalização da economia, e que é o seguinte: a margem por unidade de produto, 1 quilo de café, 1 quilo de carne, 1 quilo de açúcar, diminuiu por causa da globalização da economia. De modo que a renda na agricultura, aqui no Brasil, no mundo inteiro, só se faz na escala. Só se faz na escala, isso determina a morte do pequeno produtor, porque o pequeno produtor não tem escala. E é verdade, no mundo desenvolvido, ele sobrevive com subsídio, com apoio governamental, com apoio de todo tipo de apoio ao crédito, ao comércio, etc. No Brasil isso não tem. Então, a escala no Brasil só se faz através de cooperativa. Por essa razão, o cooperativismo brasileiro, e não só no Brasil, nos países da América Latina também, vive um momento crucial de revisão do seu trabalho, da sua atuação, que é esse papel inclusivo do cooperativismo. A cooperativa inclui aqueles que, fora da cooperativa, não teriam sucesso para sobreviver economicamente. Então, na cooperativa faz a sua escala, agrega valor, participa do comércio internacional, enfim, encontra mecanismos de sobrevivência e inclusão social e econômica de nível planetário. Então, o cooperativismo vive um momento muito importante. Mas, como você colocou muito bem, não é o comércio agrícola internacional não é uma coisa livre, que funciona inteiramente independente de mecanismos de proteção. Ao contrário, os desenvolvidos interferem tanto com proteção que o mercado é contaminado por essa questão, perturbando aqueles países como o nosso, que não tem subsídio. Então, é preciso que haja uma estratégia que contemple a ação pública, a ação privada e, de preferência, é uma ação integrada entre o público e o privado, para que a gente tenha igualdade de condições para competir. A estratégia passa por vários fatores principais. O primeiro deles, no caso brasileiro, é logística e infraestrutura. Ainda um desafio do Brasil, secular, enorme, né? Enorme. Olha, a agricultura brasileira até 40 anos atrás era costeira, porque o consumo era costeiro. As capitais do Nordeste, do Sudeste, eram tudo do Sul, tudo costeira. Então o consumo era costeiro. Com a ida para o interior, do Mato Piba, do Centro-Oeste e tal e coisa, a produção agropecuária cresceu muito, sobretudo no Cerrado brasileiro, mas o trem não foi, o armazém não foi, a estrada não foi, então é um problema sério a ser resolvido. Então, o primeiro tema é logística. O segundo tema é acordo comercial. O Brasil tem uma história recente e fantástica. Imagine, no ano 2000, por exemplo, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. No ano passado, 170 bilhões de dólares. Quer dizer, em 25 anos, multiplicado por 8 vezes e meia as exportações, quando que o mundo caiu, por causa da crise de 2010, 2009, 2011. O comércio mundial cresceu, mas o brasileiro explodiu por causa de eficiência, competitividade adequada. Mas, para que isso perdure, é preciso que haja acordo comercial. Para que dois países ou bloco de países fazem acordo comercial? Para aumentar o comércio. Aumentar o comércio para quê? Para aumentar emprego, riqueza, renda e prosperidade para a nação. Nós estamos há 25 anos tentando um acordo com a União Europeia. Conseguimos esse ano um acordo com a União Europeia porque a briga entre Estados Unidos e China com uma dimensão tão grande que a Europa ficou para trás. Então, para a Europa é necessário que haja um acordo com um grupo importante como o Mercosul. E agora surgiu. Mas logo depois de ter feito o acordo, já surgiu o problema de importação de carne pela Europa. Né? Então, nós temos que ter acordos comerciais firmes que garantam o crescimento nosso. Nós crescemos, professor agrícola nos últimos 30 anos, porque o comércio internacional cresceu, teve acesso. Mas é preciso que haja acordo que garanta isso. Senão, de repente, por exemplo, a China hoje é o nosso grande mercado. 30% das exportações vai para a China. Se a China quiser plantar soja para soja dos Estados Unidos, não mais do Brasil, o que vamos fazer com tanta soja? Então é preciso que haja acordo comercial que garanta mercado. Então, a primeira coisa, logística, acordo comercial. Terceiro, o Brasil é o único país agrícola importante do mundo que até hoje não tem uma política de renda.
Eu fui ministro e criei o seguro rural no primeiro ano de meu mandato, em 2003. Hoje, 23 anos depois do seguro rural criado, não tem nem 5% do agro brasileiro segurado. Por quê? Porque o governo faz a parte dele, na subvenção prêmio, corta orçamento, subvenção prêmio, e o seguro rural não funciona no Brasil. E o seguro rural é o único mecanismo de estabilização da renda. É preciso que ele cresça, evoluindo na direção do fator central para a política de renda no campo. Então, estrutura logística, política de renda, acordo comercial. 4, tecnologia. O grande sucesso do Brasil nos últimos 30 anos, imagine, há 40 anos atrás, Rafael, o Brasil importava 30% do alimento que era consumido aqui internamente. Hoje exportamos para 200 países. Essa história é a história mais importante, mais vigorosa do mundo inteiro no século XX e século XXI. Ninguém fez o que nós fizemos em tão pouco tempo. Mas esse processo foi lastrado de tecnologia, perdeu força, perdeu velocidade. Os governos, tanto estaduais como federal, não têm colocado recursos nos órgãos de pesquisa que dão essa plataforma de crescimento da produtividade agrícola. Sim. Isso é um problema. Vou dar um número para você. Nos últimos 35 anos, 1990 até hoje, por exemplo, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 120%. Dobrou, 120%. E a produção cresceu 571%. Cresceu mais de 5 vezes que cresceu a área plantada. O que é isso? Produtividade. Tecnologia que gerou mais produtividade por hectare. Isso poupou desmatamento. Não precisa disso. Hoje nós cultivamos no Brasil 83 milhões de hectares com grãos. Se tivéssemos hoje, por exemplo, que tínhamos 1990, seria mais 150 milhões de hectares. Nós poupamos 150 milhões. Então é realmente uma tecnologia tropical sustentável. Mas isso está perdendo força. É preciso que haja mais impulso, mais força para a ciência continuar evoluindo. Um país sem ciência não tem futuro. E um país sem cientista não tem ciência. E um país sem educação não tem cientista. Portanto, a educação está na base desse processo todo que nós vamos falar. Então, de novo, logística e infraestrutura, acordo comercial, política de renda, tecnologia e o quinto, sustentabilidade. Sustentabilidade. Sem sustentabilidade não há competitividade. E aí, de novo, é o compromisso público-privado. Tanto o produtor rural quanto o governo tem que trabalhar em conjunto para ter mais sustentabilidade e avançar nos mercados que são hoje risonhos para o Brasil e serão mais ainda no futuro próximo. E está tudo interligado, inclusive do ponto de vista da tecnologia, né, da ciência, tecnologia, educação, que você colocava no ponto 4, está interligado com a sustentabilidade, porque é onde se pegam uns instrumentos, inclusive para ser sustentável, por exemplo, de cooperativas que beneficiam, né, todo o produto que elas produzem e uma parte dele não vira lixo, né, vira alimento, vira insumo, vira alguma outra coisa do processo. Essa tua afirmação é interessantíssima, é a tal agricultura circular, né? Quando surgiu o Proálcool, por exemplo, houve uma grande reação contra o Proálcool, que diziam, vai todo mundo plantar cana para fazer álcool, ninguém vai plantar comida. Foi uma bobagem. O que aconteceu com a área de alimentos cresceu muito mais do que a área de cana-de-açúcar, porque a mecanização e a gestão permitiram isso. Está falando agora é mais relevante ainda. Agora, por exemplo, o álcool de milho. O álcool tem um subproduto que é o DDG, que é uma ação proteica riquíssimo, melhor que o milho. Então, hoje, o etanol de milho permite uma pecuária de corte mais intensiva. E tudo isso, como você falou muito bem, o teu comentário é muito interessante. A questão da integração, tudo está ligado, interligado, integrado. E tudo isso depende do quê? Depende hoje de dados. Dados. Porque a inteligência artificial que está entrando, queiramos ou não, gostemos ou não, está entrando na agricultura brasileira com muita força, depende de informação. Sim. Depende de dados. E dados, centrais de dados, exigem cada vez mais energia. E a energia de origem agrícola, seja o etanol, seja o biodiesel, mas também outras energias renováveis, o solar, como a energia eólica, tem um papel gigantesco no mundo futuro e o Brasil tem isso para oferecer. Está sobrando energia solar no Brasil por causa da nossa competência nessa área. Então, parabéns pelo teu comentário. A questão da integração, da interligação de tudo é fundamental. A agricultura circular hoje tem uma dimensão continental admirada lá fora. E é por essa razão que não querem que a gente cresça. Imagine você, como eu disse anteriormente, no ano 2000 nós exportamos 20 bilhões de dólares, no ano passado
170 milhões de dólares. Esse crescimento, o que aconteceu? Alguém perdeu o mercado para nós. Sim. Quem perdeu o mercado para nós está contente, está louco da vida com a gente. E quer impedir que a gente cresça mais. Então cria-se regras lá fora, criam-se muitas regras que inibam o nosso crescimento. Hoje, nós temos no Brasil só 10% do total do território brasileiro com agricultura. 10% só. E já somos o maior produtor mundial de açúcar, de café, de laranja, de soja, de algodão. Imagine se isso aumentar. Isso assombra o mundo inteirinho. Então, o acordo comercial é fundamental para que a resistência externa não impeça o nosso crescimento. Um acordo com regras, né, que beneficia ambos os lados, colocando realmente como mediador, árbitro do processo, o acordo tem que ser forte nesse sentido, né? Eu entendo muito bem o que você está colocando e imagino que, de fato, já estejam avaliando que há essas fragilidades no que foi conduzido até agora, embora tenha sido um grande passo, há um pouco de fragilidade. Queria trazer uma outra abordagem, Roberto, no sentido de ver a sua avaliação de como o setor político hoje enxerga o cooperativismo. No começo da nossa conversa, você falou que foi um dos fundadores, né, da Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, com um feito grandiosíssimo, eu acho grandiosíssimo, tão quanto o resultado foi o feito de eleger representantes lá na Constituinte, mais de 40, né? 41 já compromissados com o cooperativismo, que foi determinante para a aprovação dessas medidas posteriormente. Mas hoje, como é que o senhor avalia que a classe política enxerga o cooperativismo? A gente está num ano eleitoral, um ano em que a gente vai eleger senadores, vai eleger deputados federais e estaduais, vai eleger governadores e presidente da República, num momento decisivo em que a gente está discutindo aqui, precisamos de políticas públicas específicas para o agro, específicas para o COP, específicas para quem produz e trabalha no Brasil. Qual é a sua visão? Boa questão. Eu diria o seguinte, o sistema OCB tem feito um trabalho extraordinário de discussão, de aproximação da classe política, sobretudo no legislativo, né? Sim. A Frente Parlamentar do Cooperativismo hoje é poderosíssima no Congresso Brasileiro e a OCB alimenta isso com reuniões permanentes na própria OCB, com parlamentares, com discussões internas lá dentro, com ações parlamentares. Então hoje o cooperativismo é visto pelo Parlamento brasileiro com um vigor relevante para o setor. Razão pela qual surgem permanentemente trabalhos muito feitos na área parlamentar, promovendo o cooperativismo e dando um espaço para o cooperativismo aumentar. Mas essa visão não é a mesma, por exemplo, no Executivo. O Executivo é mais mutante que o Legislativo. O Legislativo é uma coxa de retalhos mais ou menos permanente, porque você vai trocando parlamentares, mas os partidos são os mesmos, então uma certa harmonia na evolução parlamentar no legislativo. Mas no executivo não, o executivo é mais ideológico, digamos assim. Você tem um governo de direita, um governo de esquerda, e a interpretação que o governo executivo tem da agricultura ou do cooperativismo é diferente conforme a ideologia, né? Conforme a ideologia que o governo tem. Então, a tua pergunta é uma pergunta interessante para a gente até ficar pensando nisso. Esse ano é um ano de eleição, né? Então, mais do que nunca, é fundamental que a agricultura e o cooperativismo trabalhem candidatos comprometidos com o setor, para o legislativo, para o judiciário, pensando inclusive numa ação junto ao judiciário mais na frente. Então, eu diria que hoje você tem dentro do parlamento um apoio e uma visão muito próxima do cooperativismo, não tão próxima da agricultura quanto do cooperativismo, porque o cooperativismo tem outros fatores que transcendem o agricultor. Então, tem a cooperativa urbana também. Mas o cooperativismo, então, é hoje olhado com carinho, com admiração, um pouco mais do que a agricultura. Mas o executivo é muito variável o processo. Então, eu acho que a tua pergunta leva a um comentário fundamental. Esse é um ano crucial. No momento em que você olha para o futuro e observa que há um espaço grande para o agro brasileiro e só se desenvolverá se as cooperativas crescerem mais do que são hoje em dia. Então tem a ação conjugada entre o cooperativismo e a agricultura brasileira. Se há um cenário positivo, significa que esse cenário tem que ser alimentado por políticas públicas favoráveis ao setor, porque haja um equilíbrio no processo. Então, mais do que nunca, é preciso que haja
há de um comportamento do setor rural das cooperativas para elegerem parlamentares comprometidos com esse processo de avanço planetário do Brasil. Obviamente, também no executivo, governadores, presidente da República, também, um pouco mais complexo, mas tanto quanto possível, deve buscar o voto em candidatos comprometidos de fato e não de discurso com o sistema agropecuário e com o cooperativismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com Roberto Rodrigues, nosso convidado de hoje do Voz do Cooperativismo, grande liderança do cooperativismo brasileiro e internacional. Queria continuar, Roberto Rodrigues, com a conversa, tratando agora de juventude. O objetivo primordial que ele trouxe à Fortaleza foi falar para os jovens que podem ingressar no cooperativismo cearense e, ao mesmo tempo, jovens que já estão ali organizados em cooperativas para trabalhar, inclusive, né, a organização da juventude através de comitê estadual de cooperativismo, fomentando a participação da juventude lá nas cooperativas agropecuárias, mas também de creche, de saúde, trabalho, enfim, todos os 8 ramos, inclusive o que vai surgir cooperativa ainda, que é o ramo de seguros, que é o recentemente regulamentado no país. O senhor tem defendido, doutor Roberto, que o futuro do cooperativismo depende, obviamente, do engajamento dessas gerações para que a gente tenha, de fato, a perenidade que a gente está buscando, né, de um movimento que é alternativo ao longo da sua fala inteira, que é alternativa de desenvolvimento em vários setores da economia, mas também do agro. O que precisa mudar para que os jovens, para que essa juventude enxergue as cooperativas como foi para você, foi para o Dr. Márcio, que falou também na palestra, foi para o Ricken, né, ao longo da sua vida também, projeto de vida? O que eu aprendi na vida prática é que não há chance de sucesso para uma pessoa sozinha. O sucesso se dá no coletivo, na harmonia entre pessoas, no bem-estar do relacionamento. E o cooperativismo é um instrumento para isso. Porque é uma questão muito de comunicação, informar ao jovem o que é o cooperativismo e que é um movimento que é inclusivo, né? A economia globalizada exclui muita gente do mercado. E uma forma de incluir é a cooperativa, por causa da escala que você pode proporcionar no conjunto dos cooperados. Então, o cooperativismo é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico vitorioso no mundo inteirinho. Mas, se você me permite, eu agregaria a isso um tema doutrinário, filosófico, que eu não falei hoje porque não ia estar. Mas, se você me permitir, eu vou fazer um comentário sobre esse assunto, falando diretamente com o jovem. Quando eu era muito jovem, portanto, faz muito tempo atrás, hoje eu tenho 84, mais de 60 anos atrás, eu tinha uma dúvida muito grande, Rafael, sobre qual era o sentido da vida. O que estão fazendo aqui? Troco que não nascemos. Uma pergunta, eu estudei muito isso aí, é uma pergunta que não tem resposta fora da fé. Na fé você encontra uma resposta, você se refugia nessa resposta e fica tranquilo. Mas, cientificamente, como é que se explica o que eu estou fazendo aqui? E eu resolvi estudar isso aí. Como sou cristão, acabei compreendendo que é uma bobagem procurar buscar o sentido da vida. Considerando que a vida é uma dádiva divina, que nos é concedida através dos nossos pais, e se é um presente de Deus, nós temos que dar um sentido a esse presente e não perguntar o que eu estou fazendo aqui. Então é preciso dar um sentido à vida. E fui perguntar, estudar muito, como para dar um sentido à minha vida. Eu era um agrônomo no interior de São Paulo, não tinha nenhum papel relevante. E acabei concluindo para o meu conforto que o sentido da vida era dar fazer um mundo melhor. Se eu fosse o Papa, presidente dos Estados Unidos, era fácil fazer um mundo melhor. Mas o agrônomo de Guaria, o que eu ia fazer? E estudei muito, como é que eu posso ajudar? Resolvi fazer uma coisa que era para fazer. Fui dar aula, virei professor universitário, para ensinar tudo que eu sabia ao maior número possível de pessoas. O tempo foi passando e eu acabei, dei aula há mais de 30 anos na universidade, continuo até hoje na Getúlio Vargas, mas me preocupou durante o tempo todo uma preocupação que é a seguinte: se todo mundo, se eu pegar esse copo de água, der metade para você, ficar com a metade,
dividir o patrimônio. Mas se eu ensinar tudo que eu sei, você ensinar tudo que você sabe para mim, nós dois dobramos o patrimônio. Sim. Então, a ideia é ensinar tudo que você sabe. Mas tem gente que não sabe nada e que não quer saber. Então, qual é o papel daquela pessoa? E aí eu concluí que nós estamos aqui com um objetivo: aprender. Porque aprendendo, podemos ensinar. Ensinando, podemos fazer um mundo melhor. Mas no mundo melhor, damos sentido à vida. Então, esse círculo virtuoso que me parece que é fundamental para a juventude entender. Outra pergunta que eu me fiz da juventude, 60 anos atrás, eu queria ser feliz. E queria saber como é que faz para ser feliz. Procurei resposta em 1000 alternativas e acabei, por meu próprio conforto, concluindo, Rafael, que a felicidade não é a estação de chegada, é a viagem em si, da vida. É cada parada. Exatamente. E aí nós temos que considerar que isso é um trem, a vida é a viagem de trem, sobre 2 trilhos, o amor e a justiça. Muito bem. Se você conseguir se equilibrar no amor e na justiça ao longo da tua vida, sem preocupar com a estação de chegada, você está contando felicidade. Então, esse é outro círculo virtuoso. Juntando os dois, a minha recomendação, não é conselho, mas para o jovem, é o seguinte: vamos ser felizes dando um sentido à vida. Como? Procurando o amor e a justiça, e o combustível desse trem da vida é a esperança de poder fazer um mundo melhor. Tudo isso a gente faz sozinho? Não. Só se faz em conjunto. Então, o trem é o cooperativismo. Com o cooperativismo, faremos um mundo melhor, seremos felizes. Muito bem. Adorei, viu? bom. Aprendi muito. Você falou que ia filosofar, mas também estava, né, recheando nosso coração também de esperança, né, dentro desse trilho da esperança. Agora eu vou inverter a pergunta. Falando em aprender, né? O que o movimento cooperativista, por sua vez, esse movimento que tem aí um pouco mais de 100 anos no Brasil, né, sei lá quantos no mundo, pode aprender com essas novas gerações? As novas gerações têm uma característica em relação à velha geração, à minha geração, que é o conhecimento em internet das coisas, inteligência artificial, manobrar com a comunicação integral de longo prazo, que nós não sabemos fazer. O que um jovem faz hoje com um computador, eu não faço em 1 minuto, eu não faço em um ano. Então, essa capacidade da juventude de se comunicar, de se integrar no sistema produtivo rapidamente, permite avanços mais consistentes, mais adequados. Isso muda a gestão. Eu tenho observado bastante que nas cooperativas e mesmo nas fazendas brasileiras tem havido um rejuvenescimento na gestão por causa da molecada que trabalha com Tecnologia. internet, com a Sim. questão da conectividade, da digitalização. E isso é uma coisa hoje fundamental. Eu fui recentemente a um evento na Índia, fui conhecer a maior empresa de conectividade e digitalização do mundo, chamada Tata, lá na Índia. E o professor que cuidou do assunto fez uma palestra para mim, para o grupo pessoal, ela falou: olha, gente, a questão da inteligência artificial não é uma questão de daqui a 10 ou 15 anos, 3 a 5 anos. Sim. O processo é tão rápido que quem daqui a 5 anos não souber trabalhar com inteligência artificial vai ficar fora do mundo. Então, isso quem faz é o jovem. Portanto, nós precisamos do jovem e o jovem precisa de nós. É uma coordenação integral fundamental. Muito bem. A gente falou muito sobre a participação da juventude, o aprendizado que ela traz. Também falamos lá um pouquinho atrás também sobre educação, sobre o investimento em ciência e tecnologia nas universidades, sobretudo as universidades públicas, que são aquelas que, né, a gente pode controlar de certa forma com políticas públicas o seu próprio funcionamento. E no meio dessa conversa me veio à mente uma questão que eu acho que é muito importante. E o senhor falava, né? O jovem precisa conhecer o cooperativismo para poder ingressar nele. E aí é o tópico que eu quero entrar. Da educação básica à superior. Nós temos um déficit de discussão ou de apresentação do cooperativismo como uma alternativa
das várias formas da gente se organizar economicamente, do curso da primeira engenharia ao último curso de administração, passando até pelos de docência. O cooperativismo é discutido? Não é. Não é. Eu tenho uma explicação para isso. Eu dei aula de cooperativismo 30 anos na Universidade de Cabal e quando eu tive que aposentar na compulsória aos 70 anos, o curso acabou. Não tinha professor da aula de cooperativismo. Sim. Aqui é um tema quase que psicológico, que é o seguinte. Cooperativismo é uma doutrina. Sim. Com valores e princípios universais. São 7 princípios universais que determinam o comportamento da pessoa. Não é um discurso, é um comportamento. E o jovem não é tolo em lugar nenhum do mundo. Se um professor prega uma doutrina, como cooperativista, e não age de acordo com a doutrina, aquela disciplina desaparece, perde credibilidade, perde confiança. Então, o grande drama hoje, porque o mundo moderno é competitivo e é difícil de ser contemplado com rigor doutrinário, o grande problema é que a juventude respeite o curso de cooperativismo, a doutrina cooperativista, quando ministrada por alguém que não seja cooperativista. Então, o ensino cooperativista depende fundamentalmente de professores treinados que acreditem no que estão falando e não que façam uma coisa meramente teórica, técnica, funcional só. É como um padre que prega a missa, o evangelho. Se ele prega sem acreditar no que está falando, perde credibilidade. Não dá para ter padre que prega o amor a Deus, mas que ama o diabo, né? Então, eu sempre digo que o cooperativismo, enquanto doutrina, tem um paralelismo com o cristianismo. Sim. O cooperativismo é doutrina, cristianismo é doutrina. O instrumento do cristianismo é a igreja, o cooperativismo é a cooperativa. Um padre malandro não pode determinar o fim do cristianismo. Nenhum cooperativista malandro. Então, o que tem que fazer? Limpar o que é ruim para que a doutrina permaneça limpa e tradicionalmente conservada. Falamos de muita coisa, falamos da história do cooperativismo, do desenvolvimento de políticas públicas do cooperativismo, a importância da atuação política institucional para fortalecer o setor, educação, juventude. Agora eu queria falar de visão de futuro. Se o senhor pudesse apontar 3 prioridades para o cooperativismo brasileiro para os próximos 10 anos, por exemplo, quais seriam as prioridades para o movimento cooperativista brasileiro? Primeiro, disparado, educação. Entender o que é cooperativa. Não entender a doutrina. Falar, eu sei os princípios, eu sei a lei, eu sei a instituição. Não é educação, é cultura. É compreender e praticar aquilo que você entendeu como fundamento da doutrina cooperativista. Então, a primeira coisa é a educação no sentido cultural. A pessoa compreender e agir como tal. A segunda coisa é sentir que uma cooperativa é uma questão de gente, não é de capital, é questão de gente. Portanto, na cooperativa é muito complicado o líder funcionar no mundo moderno. Por quê? Porque da cooperativa para dentro, o líder é uma espécie de uma freira, uma vestal que cuida dos valores e princípios e trata todo mundo igual, de acordo com os valores do cooperativismo. Mas da porta para fora é o mercado, que é corrompido, que é complicado, Sim. às vezes é prostituído. E essa freira tem que andar por esse circuito prostituído sem se deixar prostituir. Isso é cultural. Então, é preciso que a liderança cooperativista, em qualquer tipo de cooperativa, tem que ter absoluta pureza de alma e comportamento fora e dentro igual. Não pode. E o terceiro ponto é uma questão difícil de explicar, mas é o seguinte. Uma coisa que eu ouvi no mundo inteiro, não é no Brasil não, no mundo inteiro,
é o sujeito que fala, eu sou cooperativista, mas ele é superativista, ele chupa a cooperativa dele. Só nas coisas que são boas, as coisas que não são boas ele não quer saber. Ele não tem a ligação integral com a cooperativa, só aproveita a vantagem que a cooperativa oferece para ele. Esse cooperado, funcionário, dirigente, superativista, tem que ser eliminado. Então, é preciso que o líder cooperativo tenha coragem de tirar da frente aquele tipo de pessoa que é falsa, que prega o cooperativismo, mas age no individualismo. Tem que limpar isso, porque uma fruta podre estraga a cesta de fruta inteirinha. Então, são 3 pontos que, entre outros, são fundamentais para que o cooperativismo triunfe. Agora, mais do que isso, eu diria para você que uma cooperativa, para existir hoje, depende de 3 condições. Primeira, ela tem que ser uma necessidade. Não é uma cooperativa só para fazer a cooperativa, não. Tem que ser necessária. Sim. Segunda, é uma empresa. A empresa valorizada em valores e princípios, mas é empresa. Então tem que ter viabilidade econômica. Terceiro, tem que ter liderança que conduz o processo. Sem uma desses 3 valores, a cooperativa não triunfa. Muito bem. Na nossa reta final, queria que você olhasse mais uma vez para aquela câmera lá, como fez no momento que foi falar diretamente para os jovens, para deixar uma mensagem final para o povo do Ceará, né, que também tem abraçado o cooperativismo, muitas famílias têm abraçado o cooperativismo, mas sobretudo aquelas pessoas que podem enxergar no cooperativismo como uma oportunidade junto a outras para empreender coletivamente e transformar as suas vidas. Vamos lá. Vou falar até um pouco da vida pessoal. Eu fui casado com a cearense. Minha primeira mulher, mãe dos meus filhos, é uma cearense, já falecida. Mas eu, com ela e com a família dela, aprendi como o povo do Ceará tem um espírito solidário. É um espírito cooperativista. Solidariedade, a vontade de ajudar, o compromisso de boa vontade com relação ao ser humano vizinho, com aquela visão doutrinária de que eu não posso ser feliz se o meu vizinho for infeliz. Então, esse sentido que hoje está tratado no 7º princípio do cooperativismo, que é a preocupação com a comunidade, está inerente à alma cearense, à alma nordestina, está no DNA do nordestino e do cearense. Portanto, o cooperativismo é uma doutrina própria, apropriada, serve como uma luva à natureza cearense e nordestina. Acredite nisso. Use seus valores e princípios para a vida, integrando seu cooperativismo, porque, nesse sentido, a sua capacidade de contribuir com o próximo será aumentada e a sua felicidade será maior. Vamos juntos nisso. Vamos fazer o mundo mais feliz e com mais paz. Muito bem mesmo. Muito obrigado, Roberto Rodrigues, figura importantíssima para o cooperativismo brasileiro, para o movimento agropecuário brasileiro também. Foi um prazer recebê-lo aqui em Fortaleza, recebê-lo no Vozes do Cooperativismo. Eu tenho certeza que cada um e cada uma que acompanhou esse programa de hoje e se inspirou numa grande aula sobre cooperativismo, mas também uma grande aula sobre vida. Então, muito obrigado, Roberto Rodrigues, o embaixador da felicidade e da emoção e da prosperidade no cooperativismo também. Aqui já um novo título que a gente do Ceará está lhe dando nessa experiência. E a você que não me acompanhou até agora, meu muito obrigado. E até semana que vem com mais uma edição toda especial do Vozes do Cooperativismo. Tchau, tchau.